Em nome de Deus, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando este santo serviço de culto, convidamos a todos que possam cantar os hinos junto a nós. Queremos cantar alguns hinos do Inário, do livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica, iniciando com o hino 69. Glória a Deus. Aleluia. Em continuidade a este culto, aguardando o momento da oração, vamos cantar o hino 119.
Em comunhão, igreja, vamos buscar a face do Senhor em oração, apresentando os pedidos de toda a igreja, apresentando o andamento do santo culto, pedindo a luz do Senhor sobre os nossos governantes e pedindo a Deus também que mais uma vez nos envie a sua santa e bendita palavra. Em comunhão, de joelhos, buscamos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez estamos aos teus pés, rendendo-lhe graças pela boa sorte que coube a nós de sermos chamados teus filhos, herdeiros das tuas promessas. Graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, por todo o bem que das tuas mãos temos alcançado. Graças te damos que nas nossas provações tu tens se feito forte nas nossas vidas também. Ó Pai de misericórdia, não somos dignos da tua atenção, do teu amor, do teu carinho que tu tens tido conosco, porque ainda assim, Senhor, que tu tens nos agradado, nos abençoado, nos guardado de todo mal. Ainda assim, nossas obras, Senhor eterno, não são boas, são repreensíveis na tua presença. Por isso nós te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas, por amor do teu santo nome, nos ajuda, nos instrui e permita que nós estejamos sempre no caminho da tua benção e que nossos caminhos, nossos passos, Senhor, nunca se desviem do caminho da salvação das nossas almas também. Apresentamos as nossas famílias aqui representadas, apresentamos, Senhor, as autoridades constituídas na terra, as autoridades sanitárias, médicas, apresentamos, Senhor, as equipes dos hospitais que estão na linha de frente do combate a esta pandemia, Senhor eterno, todos os funcionários públicos que estão ligados diretamente a esta pandemia também. Nós apresentamos, Senhor eterno, os pedidos de oração da tua igreja, aquele que pede, pede porque confia na tua providência. Nós te apresentamos, Senhor, as causas, enfermidades, lutas, aflições, desencontros, Senhor, conflitos que há no meio do povo, nas famílias, nos empregos, a falta do emprego também, falta de mantimentos. Senhor, atenda a oração da tua igreja, pelo amor do teu santo nome. Nós confiamos em ti, Senhor, e te pedimos que tu esteja conosco no decorrer desse culto, receba essa oração nos céus e manda para nós um passo da tua santa e bendita palavra. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, com rendimento de graças, em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias, ouvintes, todos os dias estamos aqui preparando o culto, publicando os cultos, fazendo com que todos os dias tenha a palavra para você, para a sua família. Nos valemos dessa oportunidade para agradecermos a tua atenção, o teu carinho, a tua comunhão, porque dentre tantos lugares, tantos canais na internet, tantas páginas do Facebook, você tem dado à Irmandade, ao ministério da Congregação Cristã Apostólica esta honra. Deus abençoe a tua vida por todo cuidado. Muitas das vezes, quando nós estamos em atendimento do culto, não acompanhamos os chats, as conversas, mas muitas das vezes, depois, quando recebemos alguma informação, nos sentimos carregados por vocês. Porque, irmãos, vocês não imaginam a luta que é para quem atende o culto, estar sempre batendo na porta da misericórdia do Senhor,
para que nunca falte palavra de vida eterna. E muitas das vezes, o carinho da irmandade de quem nos acompanha justifica um bálsamo para nós que estamos nesta missão. Deus abençoe por todo bem. Somos carecedores de oração para que o Senhor nos guie de acordo com a vontade dEle sobre as nossas vidas, no atendimento destes serviços também. Continuamos convidando que você compartilhe os cultos da Cristã Apostólica. Basta que você vai no aviãozinho agora embaixo do seu vídeo, aperte ali e encaminhe para uma lista de contatos sua. Pessoas que estejam tristes, sofrendo, passando por alguma necessidade, outras que você tenha comunhão, outras que você saiba que estão afastadas de alguma igreja. Compartilhe. Peça que a pessoa assista de onde ela estiver e que depois você vai retornar perguntando o que ela achou. Mas fala que você está fazendo isso porque você está pensando nela e querendo que Deus abençoe a vida dela também. Fazemos compartilhamento de tanta coisa. Compartilhe a palavra. Tá bem assim? Reforçamos os cuidados no controle que podemos fazer dessa pandemia. Não estamos na linha de frente política, nem sanitária, mas o que as autoridades requerem de nós, façamos com perfeição. Higiene, afastamento social, máscaras, não fazer encontros, não participar de encontros, não se aglomerar. O que nós queremos que os governantes façam, em que esfera seja, municipal, estadual, federal, queremos que eles sejam perfeitos na condução dessa crise sanitária, essa guerra que estamos vivendo. A perfeição que nós queremos que eles tenham, tenhamos também. Façamos a nossa parte. Não adianta, neste momento, você discutir política com os teus amigos, com a tua família, teu colega de trabalho. Posicionamento político não resolve agora. O que resolve agora é distanciamento social, evitar que nos contaminemos, que precisamos diminuir a ocupação dos leitos e vacina. É isso que resolve. Briga, discussão política não resolve. Você entra em atrito com quem você ama, ou com um amigo, ou com um irmão, por posicionamento político. Isso te traz frustração, te traz perturbação. Você pode perder até uma amizade. Você pode não dormir à noite. E por quem você está brigando, nem sabe da tua existência. Então cada qual faça o que deve fazer. As autoridades que sejam instruídas por inspiração de Deus na condução dessa crise, e para nós que tomemos os cuidados esperados para nós também. Tá bem assim? Deus abençoe a todos. Vamos continuar esse culto, amados irmãos, esperando que o Senhor nos envie a sua palavra, cantando o hino 308.
Bendito é o Rei da Paz. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler, amados irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho segundo João. No capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20, iremos ler o verso 19 ao verso 23. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Sabe Deus o porquê que Ele nos envia essa palavra? Nós, muitas das vezes, entendemos os propósitos, entendemos os desígnios do Senhor. Outra das vezes, somos instrumento e não nos cabe a interpretação e o entendimento das coisas que são do alto. Eu não sei por que o Senhor está mandando essa palavra nesta manhã, mas quis o Senhor, o Espírito Santo, se usar deste servo para te levar uma mensagem. Os discípulos encontravam-se desiludidos, os discípulos encontravam-se desanimados, porque eles haviam perdido o Mestre. Viver ao lado de Cristo, pelo tempo que eles viveram, é uma experiência fora do comum. É conviver com Deus. E eles perderam tudo isso. Enterraram um sonho, enterraram a esperança, enterraram junto aquele operador de milagres. O mais altivo deles carregava também o preço da traição. Não esteve aos pés da cruz, com exceção de João, se eu não me engano, nenhum dos discípulos esteve aos pés da cruz.
Então imagine que eles estavam reunidos com medo, perguntando quem seria o próximo. Será que a tua vida está desse jeito? Por isso o Senhor manda essa palavra? Por estarmos acuados, por estarmos aflitos, com aflição de morte, tudo leva a crer que é um ponto final. Você já nem se lembra mais dos dias felizes pelo tamanho da aflição que você está vivendo. Esses discípulos conviveram com Cristo. Estes homens, essas mulheres, conviveram com Cristo. Viveram o milagre acontecendo. Foram avisados das coisas que se sucederiam. Só que quando vem a aflição, quando vem uma perturbação de espírito, nós nos esquecemos do que se passou. Hoje é domingo de Páscoa. Eu tenho uma experiência na minha vida uma das maiores provações que eu vivi, que começou num domingo de Páscoa, quando o Senhor permitiu que no estacionamento da igreja que eu frequentava, eu era auxiliar, num domingo de Páscoa, eu fechei a igreja, limpei os bancos, estava no estacionamento da igreja, iríamos fazer uma visita. Os malfeitores me pegaram e começou uma jornada, que foi a jornada de 47 dias de cativeiro. Passei dias vários sem comer, ameaça iminente de morte. Ouvi eles negociando se me matariam, se me venderiam para um outro cativeiro, se me jogariam num fosso. E naquele tempo de provação, eu lembrava do poder de Deus. E pedia misericórdia. Entretanto, aqui, imagine como estavam esses discípulos. A esperança se foi. Quando eu passei por uma provação que começou num domingo de Páscoa, eu tinha Cristo no meu coração. Como eu fui sequestrado na saída da igreja, eu levei meu inário, levei minha Bíblia, que foi meu consolo durante todo aquele período que eu estive. Li 95% da Bíblia. A passagem que mais me tocou foi a passagem de José. E eu só tinha um pedido lá dentro, 2. Sair com vida e que meus pais tivessem vida. Quando eu saí, pela misericórdia de Deus, reencontrei meus pais, minha família, não era casado. Tive conhecimento que minha mãe também, a única palavra que consolava ela era a passagem de José. Isso se fez por sinal nas nossas vidas. Mas eu estava em cativeiro, mas o meu Deus vive. Então eu buscava, meu Deus, buscava a misericórdia. Estes aqui
que andaram com Cristo? Não. Porque Cristo morreu. Foi sepultada a esperança. Foi sepultado os sonhos. Foi sepultada a provisão. Foi sepultada a multiplicação. De que valia toda a obra produzida em vida com a morte, meus irmãos? Esta é a fotografia desse momento. Quando Cristo se fez no meio deles e o saudou, que a paz fosse com eles. Que felicidade, que alegria. Será isso verdade? Será que eu estou sonhando? Um mestre? É um mestre. O mestre venceu a morte. O mestre se fez presente. O mestre deixou uma raiz sobre a cabeça daqueles, soprando sobre eles o vento do Espírito. O Espírito Santo que era Cristo, que estava com Cristo, foi derramado sobre os discípulos. Mas não há, amados irmãos, irmãs, não há como o Espírito Santo operar com Cristo ainda aqui entre nós. Por isso que ainda que Cristo tenha soprado sobre eles o Espírito, mas não dá para comparar a divindade de Cristo com a falibilidade humana. Então o Espírito não se manifestou, mas após a ascensão, quando o Cristo foi levado aos céus, o vento do Espírito Santo soprou no dia de Pentecostes, que é a festa do derramamento, e esse vento sopra, e esse vento acalma, e esse vento guarda, e esse vento cura, até o dia de hoje. A pergunta da palavra nesta manhã: por que está combatido o teu coração? O Senhor manda para nós, nesta manhã: paz seja convosco. O teu Redentor vive. Cristo está intercedendo por nós junto a Deus Pai. Com a ascensão dele foi deixado entre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha, ele não dorme, ele cura, ele guarda. Irmãos, irmãs, ouvintes da palavra, por que perturba-se o teu coração? A palavra do Senhor nessa manhã vem para nós e o Senhor deixa para nós uma instrução: paz seja convosco. Paz não é negar
o problema. Paz não é ser inconsequente e não se tratar quando temos uma enfermidade. Paz não é agir de maneira dissoluta, como se você tivesse um salvo-conduto para fazer o que você quer. Não. Na prova, na luta em que você está, paz seja convosco. O Senhor se faz conhecido neste caminho que você está. O plano traçado das nossas vidas, amados irmãos, como a água dos rios. O rio se faz conhecido pelos encontros, pelos obstáculos, pelos desvios, e ele vai tomando um caminho natural até que a água dele se desemboque num rio maior, no mar. No caminho dele tem cachoeira, no caminho dele tem pedra, no caminho dele tem banco de areia, de terra, onde ele tem que fazer a curva. Eu não sei se você está descendo em velocidade ao encontro das águas. Eu não sei se você está descendo numa cachoeira, uma queda grande. Eu não sei se você está no caminho de uma curva, que você encontrou um banco de areia que te proíbe de andar para frente. Mas você vai chegar ao final. Paz seja convosco. A promessa que o Senhor nos fez, amados irmãos, é que o poder do Espírito Santo está sobre nós. Se nós repreendermos alguém, estará repreendido. Se nós perdoarmos os pecados, as pessoas terão seus pecados perdoados. Se nós profetizarmos cura, inspirado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, haverá cura. Então não importa onde você está onde o Senhor queria que você estivesse, mas também Ele quer que sobre você haja manifestação do Espírito Santo de Deus. Para isso Ele precisa que haja paz no seu coração. Então se você está por um fio de linha, a tua emoção, a tua saúde, por quem você ora, por quem você busca, as coisas parecem que estão se acabando, as coisas parecem que nada vai dar certo, parece que é um ponto final, sonho interrompido, frustração, enterraram os seus sonhos, frustraram a sua expectativa. De que adianta viver se você chegou nesse ponto da tua vida antes que você não tivesse nascido, não é verdade? Assim como os discípulos estavam, você está, nós estamos em alguma aflição na nossa vida, mas o Senhor aparece no meio de nós e nos abençoa. Que a paz esteja conosco. Amados irmãos, irmãs, famílias, ouvintes da palavra, creia, nada está perdido. Os discípulos acharam que tudo havia se perdido. Eles acharam que o fim deles estava próximo. Pensaram com eles, por certo, de que adiantou largar a família, de que adiantou largar o meu emprego, a minha ocupação. Lembremos de Mateus, que era cobrador de impostos. Ele tinha guardas romanos cuidando dele para que ele não fosse agredido. Era uma pessoa que não tinha respeito dos judeus porque ele era um cobrador de impostos, mas ele tinha o respeito do Império Romano. E ele trocou tudo para seguir Cristo. Entretanto, chegou nesse dia, de que adiantou ele ter sacrificado tanta coisa, se os sonhos deles foi enterrado, se o sonho dele foi assassinado? Irmãos, não tem sonho frustrado, não tem tempo perdido. O Senhor se apresenta para você nesta manhã e te abençoa, e que a paz esteja convosco. Você está mais próximo hoje de Deus do que ontem, porque esta provação
te colocou você em comunhão com Ele. E o Senhor que se fez poderoso na tua vida no passado, se apresenta para você mais uma vez. Hoje Ele não vai soprar o vento do Espírito, porque esse vento está andando pela terra, guardando os pequeninos de Deus na terra. E este vento está no teu coração, está repousado sobre a tua casa, está repousado sobre a tua família, está repousado sobre aqueles que você ama. E que haja paz para você sentir o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque quando você tem paz, quando você sente o Espírito Santo do Senhor junto a você, se renova a força, se renova o entendimento, se renova a confiança, a fé. E que essa fé renovada provoque cura, provoque libertação. Quando você orar, ore com fé. Quando você clamar, clame com fé. O Senhor tirará você desse buraco em que você está. O Senhor hoje te anuncia que não tem plano interrompido, tem o caminho para chegar ao porto desejado da salvação. E você está no caminho que o Senhor quer de você, mas se encontrou alguma coisa que precisou se desviar, é a vontade de Deus e o Senhor está no bom intento do teu coração. Levanta a tua fé, levanta o teu espírito. Quando você orar, que não seja uma oração de lamento. O Senhor deixou para os discípulos, soprou sobre ele o vento do Espírito, deixou sobre eles a promessa que se eles perdoar pecados estará perdoado, se eles retiver estará retido. Em outro ponto da palavra, ele manda que as pessoas vá e batize em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, e que onde entrarmos pelas cidades, pelas portas, que levemos a cura, que levemos libertação. Então quando você orar, o Senhor não quer que você ore com lamento, mas o Senhor quer que você ore invocando o Espírito Santo do Senhor e que por aquele que você lamenta, você profetize a cura. Profetize libertação. Condição você não tem, eu não tenho, nenhum de nós temos. Se não for sobre nós a misericórdia do Senhor, estamos perdidos. Viveremos de uma vida desgraçada. Mas a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todas as manhãs. O Senhor manda essa palavra, vai ao encontro da tua necessidade. O Senhor fala que você é abençoado dele, que nada está perdido, que ele vive, ele está vivo no teu coração, ele está vivo no meio da tua família. O Espírito Santo do Senhor faz morada na tua habitação. E quando você orar, que haja oração profética de libertação, amados irmãos. Ore com imposição de mãos. Unja a tua casa, unja os teus filhos, unja o teu emprego, unja a tua empresa, unja a tua igreja. Irmãos, onde o Senhor entra, tem que ter milagre. Onde o Senhor passa, tem que ter libertação. Então troque o lamento, o medo, a frustração, a certeza da derrota pela esperança da vida eterna, pela fé, pela confiança, pela certeza que o Espírito do Senhor habita em nós, habita em você. A tua libertação não vem da igreja que você frequenta, não vem do pastor que você segue, vem de Jesus Cristo. E este Cristo que nos desperta nessa manhã para abençoar a tua casa e te lembrar, é tempo de você exaltar o nome de Deus, porque o Senhor se fará vivo no meio dos teus. É a palavra que o Senhor nos manda. Estes discípulos temeram, desistiram, mas também se regozijaram,
Quando Deus se fez presente, eles se regozijaram. E você? O Senhor te encontrou nessa manhã. Como está o teu coração? Será que precisa um anjo vir batendo as asas, repousar no teu portão e falar para você o que foi falado pela palavra? Te desperta, homem. Te desperta, mulher. O Senhor é contigo. Paz seja convosco. É em paz, caminhando, lutando, o Senhor nos dará vitória. É com paz, com fé, com esperança, na certeza que o Senhor vive, que alcançaremos milagre. O Senhor te prepararia para o dia da aflição, para o dia da tristeza. Mas o Senhor está te falando que Ele está trabalhando para a tua exaltação, para a sua libertação. Então confiemos na palavra, confiemos no Senhor, recebamos essa paz que o Senhor derramou sobre os seus discípulos, recebamos em nós a visitação do Espírito Santo de Deus, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado por nós também. Esta é a palavra, recebamos como vinda dos céus, e que em tudo o nome de Deus, por nós, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Iremos aos pés do Senhor, em agradecimento a este culto. E faremos intercessão, mais uma vez, pelas necessidades da igreja. Por isso não saia deste canal. E te convido, clame como se a causa fosse sua. Você pode não conhecer por quem estaremos orando, mas clame como se a causa fosse sua, porque no dia da tua aflição, você vai esperar que as pessoas orem por você também. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos, Senhor, esta oração com ação de graças pelo culto que Tu tens nos preparado, pela comunhão que Tu tens, Senhor eterno, colocado no nosso meio, pelos hinos cantados, pelas orações que têm chegado ao trono da Tua glória, e maiormente Te somos gratos pela Tua santa e bendita palavra. Graças Te damos, Senhor, porque se a Tua palavra veio nesta manhã, nesta direção, é porque há muitos corações colocando ponto final aonde Tu tem uma sentença grande ainda de vida pela frente. Senhor eterno, graças Te damos, porque renova-se em nós a esperança, mas Te pedimos, Senhor, que a Tua paz seja derramada no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, ainda que a luta seja grande, ainda que os planos pareçam que estão interrompidos, mas, Senhor eterno, com a Tua paz nos nossos corações, a confiança, Senhor, e o governo do Teu Santo Espírito sobre nós, haveremos de ser mais do que vencedores. Esteja conosco, Senhor, todos os momentos da nossa vida, pelo amor do Teu Santo Nome. Te somos gratos, Senhor eterno, porque Tu se lembrou de nós mais uma vez, e nós Te pedimos, Senhor, cumpra a Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, que em tudo possamos ver o prosperar do Teu Santo Espírito trabalhando ao nosso favor. Graças Te damos por tudo, Senhor, e nós pedimos, Senhor, permissão para entrar no Teu santuário mais uma vez em continuação essa oração, clamando, pedindo, invocando a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que Tu tem prometido estar no meio de nós, ouça, tome, conclua, resolva, coloca em liberdade, Senhor,
todos os pedidos de oração do teu povo. Muita frustração, Senhor, muito choro, muito lamento, muita, Senhor eterno, indecisão, muita mente conturbada, muito, Senhor eterno, desacerto, desarranjo. Mas, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe ao nosso favor, em favor da igreja, em favor dos pequeninos que pedem porque confia, Senhor. E onde estiver um leito de hospital ocupado, onde estiver um leito, Senhor eterno, de enfermidade nas casas, nós te pedimos, nós te invocamos, Senhor, visita com o teu Espírito estes lares, estes hospitais, estes corações e restitui a saúde na multidão da tua misericórdia. Não, Senhor, não fazemos por costume, mas fazemos porque confiamos na tua providência. Queremos ouvir, Senhor, queremos que sejamos testemunhas vivas, que tu opera milagre no meio de nós. Graças te damos por tudo. Guarda o teu povo na santa paz, guarda o teu povo, Senhor, na santa comunhão, guarda o teu povo, Senhor, debaixo do seu fraternal cuidado, Senhor, que onde houver um choro de tristeza, seja convertido em choro de alegria. Tudo isso nós pedimos a ti, Senhor, e graças nós te damos também por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente, não só hoje, mas por todo o sempre. Amém. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. O nome de Deus, irmãos, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 5:2. Sempre
Glória ao Senhor. Deus abençoe a cada um, cada irmão, cada irmã, cada família. Que você possa ter dias de paz, uma semana abençoada para todos e que em tudo possa repousar sobre nós a santa paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em paz venceremos, estando com Cristo, todas as tribulações. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.